A lore de Star Wars é muito vasta, cara. A gente tem os períodos de Star Wars que são divididos por alguns acontecimentos que tiveram na história, tanto nos Legends, né, que são os livros de Star Wars, e tanto nos filmes e tudo mais. Bom, esse universo que o George Lucas criou é um universo vasto, e esse universo tá nas mãos da Disney, o que a gente pode dizer que tá sendo até decepcionante dos últimos tempos aí. Mas a gente tem aí um personagem que, na minha visão, pode ser muito bem aproveitado para as próximas adaptações de Star Wars, se tivermos aí, né, uma certa reformulação nos filmes, que é o personagem do Darth Bane, cara, que é um dos personagens que eu acho mais legais, que fazem parte aí da antiga lore de Star Wars ali. E no vídeo de hoje eu quero explicar pra vocês tudo que eu puder explicar e comentar em cima da história do Darth Bane pra você que não conhece aí. Mas antes de continuar, preciso chamar vocês aqui pra se inscreverem no canal, pra me ajudarem a bater a meta de 1000 inscritos, cara. Então me ajuda aí a bater essa meta, não esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal, hein, que me ajuda muito. Agora, sem mais delongas nenhuma, bora pro vídeo. Darth Bane, o último sobrevivente. A gente tem aqui uma frase muito massa do Darth Sidious em relação ao Darth Bane, pra vocês terem noção mais ou menos do personagem. Abre aspas: enfraquecidos pelas suas próprias mãos, os Sith foram quase eliminados da existência pelos Jedi oportunistas. Mas houve um Lord Sith que sobreviveu ao abate, o grande Darth Bane. E essa é uma frase do Darth Sidious no livro do Segredo do Sith, que é um livro muito legal até, e é muito bom aí pra quem gosta de ler livros, pra quem gosta de estudar e, enfim, estudar não, né, mas se aprofundar na história de Star Wars, né, estudar é demais, né, mas vamos lá. Oriundo de Moraband, né, o antigo planeta natal do Sith, Darth Bane foi um lendário Lorde Sombrio do Sith, que viveu durante a Era Sombria da Velha República, 1000 anos antes das Guerras Clônicas. No seu tempo, a Ordem Sith era quase igual em número à Ordem Jedi. No auge de seu poder, o domínio do Sith havia se espalhado por toda a galáxia. E é legal falar sobre essa era da Velha República de Star Wars, porque nessa época a gente pode dizer que foi o momento que mais teve pau a pau a luta entre os Jedi e os Sith, onde tinha muito Jedi na galáxia e muito Sith. Mas nessa época a gente tinha um domínio do Sith nessa batalha. Então os Sith, sim, eles chegaram a dominar a galáxia também nessa época, né? Depois a gente teve também o domínio da galáxia sobre o Sith na época do Darth Vader com o Palpatine, mas demorou demais, né? A gente tá falando aqui da Velha República, né? Os antigos acontecimentos da história de Star Wars, né? No entanto, os Sith eram comumente alimentados por seus próprios desejos individuais por poder, discutindo entre si e voltando-se contra os outros, né? Cara, os Sith eles sempre eram esquentadinhos, mano, e sempre um lutava contra o outro. A gente tem bastante disso na história do Darth Revan, cara, que tem vídeo aqui no canal de mim falando sobre o livro do Darth Revan, que é muito bom. Enquanto servia no Império Sith, que era conhecido como a Irmandade da Escuridão, Bane percebeu que as lutas internas e a ganância dos outros guerreiros do lado sombrio geravam uma fraqueza. Esses conflitos internos acabaram levando à derrota de sua ordem no planeta Ruusan, da Orla Média, em 1032, antes da Batalha de Yavin, que é como a gente acaba dividindo, assim, a linha cronológica dos acontecimentos de Star Wars, né? A gente tem essa batalha de Yavin, que foi muito importante. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês comentando tudo sobre o que foi essa batalha de Yavin, que a gente fala. É como se fosse o antes de Cristo e depois de Cristo de Star Wars, né? A gente tem o antes da batalha de Yavin e o depois da batalha de Yavin, né? Quando a Ordem Jedi foi capaz de praticamente destruir os Sith e enfraquecidos, né? Bane foi o único sobrevivente da guerra Jedi-Sith, pois organizou a erradicação de todos os outros Sith. Que loucura que foi essa época. Só que o Darth Bane, sim, ele é um sobrevivente. Ele é um dos últimos sobreviventes, se não o último, dessa batalha que foi incessante do Sith contra os Jedi. Só que o Darth Bane, ele é lembrado até hoje por muitos. Se você não conhece, agora você conhece ele, né, porque eu tô te apresentando ele. Mas o Darth Vader, ele é mais conhecido na história de Star Wars por ter criado a regra de 2. A regra de 2, pra quem não sabe, é a regra de que todo Lord Sith deveria ter um aprendiz ali junto com ele. Mas eu vou explicar pra vocês aqui. Abre aspas. Pode haver apenas 2, nem mais nem menos. Um para encarnar o poder e outro para cobiçá-lo. Um exemplo pra vocês que eu posso dar pra vocês é do Darth Sidious com o Darth Vader, que a gente tem bastante aí no Vingança do Sith, o terceiro filme dos prequels. É uma regra de 2 que acontece ali. O Anakin acaba se ajoelhando perante o Palpatine, sim, o Darth Sidious, e acaba ali se tornando esse aprendiz dele. Então eles se tornam 2. O Darth Sidious é o mestre e o Darth Vader é o aprendiz. Reconhecendo que as antigas tradições do Sith eram um caminho sem saída, Bane criou uma nova filosofia Sith,
que sucedeu à doutrina mais antiga da Díade da Força, um raro e poderoso vínculo da força que existia entre dois indivíduos. Em vez de construir um novo exército de Lord Sith, a regra de 2 determinava que só poderia haver 2 Siths em dado momento, um mestre Sith para incorporar o poder e um aprendiz Sith para almejá-lo, né? Então no caso, o Darth Vader da história tinha que almejar o poder do Darth Sidious para se tornar ele um Lord Sith, um mestre Sith, né? Apenas matando seu mestre, o aprendiz Sith poderia obter esse título e tomar seu próprio aprendiz, ou poderia morrer tentando, provando-se indigno do legado Sith e ser substituído. Esses Sith favoreciam as táticas obscuras de trapaças e maquinações para destruir seus inimigos em vez de atacá-los diretamente. Olha que loucura. O objetivo do decreto de Bane e da nova hierarquia criada por ele era garantir a sobrevivência da Ordem Sith. A regra de 2 reconhecia a ambição por poder inerente à filosofia Sith e a utilizou como mecanismo de sucessão de um mestre Sith para o próximo. A regra de 2, portanto, encorajava os aprendizes Sith a tomar o poder que haviam sido treinados a cobiçar, suplantando seus mestres, que eram obrigados a prever sinais de traição. Olha, tem muito disso em Star Wars, hein, rapaziada, do seu mestre perceber que seu aprendiz está querendo trair ele. Querendo ou não, a gente tem isso na lore do Darth Vader, porque ele acaba traindo a confiança do Darth Sidious, né, se redimindo e voltando a ficar do bem ali, né, e tudo mais, aquele diálogo que ele tem com Luke Skywalker, falando lá, eu sou seu pai e tudo mais, né, se arrependendo de tudo que ele fez até então. Então sim, a gente tem bastante disso em Star Wars, mas eu tô querendo mostrar pra vocês esse universo aqui que o Darth Bane traz com ele, dessa época da Velha República, pra explicar pra vocês que não é só desses personagens mais atuais, como por exemplo o Darth Maul, por exemplo, que também é um Lord Sith, que era um aprendiz, né, mas é legal falar também sobre os antigos, que essas regras, por exemplo, a regra de 2 vem das antigas, né? Vem desde cedo, virou um dogma, né? É uma filosofia que acabou virando um dogma Sith, né? Por muitos anos depois. E basicamente aconteceu com o Darth Bane isso, porque o próprio aprendiz do Lord Bane, o abateu para reivindicar o seu lugar. E assim começou um magnífico ciclo vicioso. Muitos aprendizes Sith, inclusive eu mesmo, suplantaram seus mestres para ascender. O Darth Sidious fala isso em Os Segredos do Sith, porque o Darth Sidious ele acaba matando o Darth Plagueis, né? A gente tem ele falando com o Anakin no filme 3 sobre isso, da lenda de Darth Plagueis. O Darth Sidious, o Palpatine, acaba derrotando, acaba matando seu mestre Darth Plagueis em busca desse poder, em busca de subir nessa escala ali, dessa pirâmide de poder do Sith. Então ele acaba matando ele para se tornar ele um Lord Sith, um mestre Sith, né? O estabelecimento da regra de 2 coincidiu com a elaboração de uma trama, conhecida como o Grande Plano, para que o Sith corrompesse a República Galáctica por dentro, reduzissem e desonrassem a Ordem Jedi, e por fim ascendessem e conquistassem a galáxia. Os Sith abrandariam seus inimigos antes de direcioná-los para a submissão completa. Acreditando que o novo princípio impediria o poder do lado sombrio de destruir a Ordem Sith, Darth Bane assumiu seu próprio aprendiz, né, o Darth Zena, que é essa personagem aqui, cara, que inclusive merece vídeo aqui no canal, a Darth Zena, sim, uma personagem feminina. Ela acaba matando Darth Bane, tá aqui até uma imagem da luta dos dois, ela acaba derrotando Darth Bane para ela se tornar uma mestre Sith, uma Lorde Mestre Sith. Então, cara, é importante a gente lembrar que essa personagem existe no universo de Star Wars, por mais que vocês não conheçam, ela é muito poderosa e ela foi digna e ela foi capaz de derrotar o Darth Bane numa batalha direto ali, 1 a 1. E os Jedi descobriram essa nova filosofia do Bane, né, de regra de 2, e com a derrota dele acreditaram falsamente que haviam destruído o Sith para sempre. Só que o que marcou o início de uma era de paz duradoura sob o domínio da República Galáctica reformada, né? No entanto, os planos de Bane continuaram por meio de seu aprendiz que matou o Mestre Sith para reivindicar seu lugar. Embora os registros históricos não fossem precisos sobre a identidade de Darth Zena ou como Bane morreu, haviam rumores de que Bane foi assassinado por Zena em um duelo, um padrão repetido por quase todos os Sith desde então, que ocorreu no planeta Umbria da Orla Interior. Após a morte de Bane, seus restos mortais foram colocados em um sarcófago no Vale dos Lordes Sombrios, em Moraband. Aqui tem uma imagem aqui, né, desse sarcófago dele, né, lá nesse Vale dos Lordes Sombrios, que se dizia ser assombrado por uma imagem espectral flamejante do falecido Lorde Sombrio. E é bem possível isso, a gente sabe que existe essa projeção astral, né? A gente sabe que existe esses fantasmas da força em Star Wars, né? Além disso, a estátua colossal de Bane em sua armadura foi erguida nos fundos da sua enorme câmara funerária. Bane foi o último Lord Sith a ser enterrado em Moraband. Bom, tem muita mais história pra vocês
conhecerem do Darth Bane, né? Vocês podem pesquisar aí, mas eu achei legal aqui que esse fandom do Star Wars acabou organizando aqui esse tópico sobre ele, porque é difícil achar coisas sobre ele, é difícil você achar pra comprar esses livros do Darth Bane, que são livros mais antigos dos Legends de Star Wars, né? Mas isso aqui que eu falei pra vocês é considerado canon no universo de Star Wars, então isso aqui existe, isso aqui é canon, não é desconsiderado pela Disney, pela Lucasfilm, enfim. É criado pelo George Lucas isso aqui, e isso aqui é true, isso aqui existe até hoje no universo de Star Wars. Então eu achei importante falar com vocês sobre isso aqui, e isso daqui pode vir a virar uma adaptação no futuro, pode ter um anime, pode ter, enfim, um filme falando sobre isso. Eu acharia interessante isso, sim, não vou negar. Mas antes de terminar, eu preciso comentar aqui pra vocês não esquecerem de se inscreverem no canal, deixarem um like e comentar aqui embaixo o que é que vocês acharam dessa história aqui do Darth Bane, cara. Comenta aqui embaixo, quero muito saber a tua opinião. Não esqueça também de que a gente tem que bater a meta de 1000 inscritos aqui no canal. Então se você se inscrever, vai me ajudar muito a bater essa meta, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui, rapaziada. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo e valeu, rapaziada. Falou! E só um pequeno recado aqui antes de você ir embora desse vídeo delicinha aqui que você acabou de assistir no canal. Eu quero te convidar pra você fazer parte do nosso Discord oficial. Finalmente conseguimos lançar aí a Marucos Flix, cara. Um Discord oficial aí que eu fiz pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu lanço aqui dos meus 3 canais. Pra você que não tá ligado, eu tenho 3 canais aqui no YouTube. Então, cada vídeo que sair, vocês vão estar lá no Discord. Vocês vão receber a notificação por lá também pra vocês ficarem antenados sobre tudo que eu fizer aqui no YouTube e outras coisas também dos meus projetos. Então, entra lá no servidor, bora trocar uma ideia. Tem servidor pra tu ver filme, tem servidor pra tu jogar, conhecer a rapaziada, fazer amizades. Esse é o intuito e sempre foi o intuito aqui com os canais que eu crio, cara. Criar discussões, criar amizades e, enfim, fazer com que vocês interajam. Então não esqueça de passar lá no Discord, vai ser muito especial ter você lá, fechou? E vejo vocês por lá. Tamo junto!